casa. Glórias a Deus. Que bênção de Deus. Abre a tua Bíblia lá no livro. Antes de eu fazer menção da palavra, temos alguém visitando essa noite? Nós temos já Santa Casa, né? Já estiveram várias vezes, os irmãos lá atrás, outro irmão também já faz dias que está conosco. Então, senhores, estamos alegres. Então, todos sejam bem-vindos, né? Que Deus abençoe a todos, tá bom? Casa sua. Amados, então, abre a tua Bíblia para quem não tem Bíblia ou quem gostaria de compartilhar, cheio perto de alguém, ou abre a tua Bíblia lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 19, que nós vamos ler 19 ao 22. Primeiro Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 4. Vamos ler o versículo 19 até o 22. Vamos achar a massa. Glória a Deus. 1 Samuel 4, 19. Todos acharam, né? Isso. Que bom, todos acharam. E diz assim o versículo 19, a palavra do Senhor: estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo estas boas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, curvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Versículo 20: ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou. Tem tradução da Bíblia, talvez vocês tenham aí, e acabou. Algumas dizem e acabou, mas a palavra mesmo dentro do grego aqui é o mesmo, e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus foram tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. Versículo 22, e falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Glórias a Deus. Podemos assentar, glorificando, louvando o nome do Senhor. Dentro desse texto, vem sentar, dentro desse texto, desse contexto, qual nós vimos a palavra e acabou, e acabou, tem muitas traduções, talvez sentar se quiser. Traduções e acabou ou e acabou, isso significa aqui dentro desse texto uma palavra que a glória de Deus de Israel, ela foi-se a glória de Deus. Então acabou, ela significa que não haveria o quê? Mas a glória, a perca da arca. Por que a arca? Por que a glória? Porque no Antigo Testamento a arca, ela simbolizava exatamente a presença de Deus. Então, dentro desse texto, quando nós vamos ver um pouquinho mais para frente, aqui nós compreendemos, dentro desse texto, que houve uma guerra dentro aqui de Israel. Então, esta arca, ela sempre acompanhou em todos os tempos, desde o tempo de Josué, todos os tempos, a arca, que ela significava, aqui no caso, diante do momento em que eles perderam, que seria
Aí eles não tinham mais a presença que seria a ausência da glória em Israel, por isso que a palavra que diz que acabou. A perda da arca significava a ausência da glória de Deus, que até então a arca era primordial, mas a partir do momento que ali, onde houve toda aquela guerra, onde que geralmente, justamente essa esposa era esposa de Finéias, ali que seria do sacerdote Eli. Glórias a Deus. Então esse texto aqui, amado, ele conta uma história, se nós olharmos dentro do texto, é uma história triste. Por quê? Porque a Bíblia diz que a peleja que Israel aqui enfrentou contra os filisteus, ela foi uma peleja que eles perderam o que eles tinham de mais importante na sua terra, que era a arca da aliança, que era a arca que simbolizava exatamente a presença de Deus, aonde os filisteus e os inimigos levaram. Glórias a Deus. Então, aqui nos diz essa Sagrada Escritura que eles foram para o quê? Uma peleja exatamente contra os filisteus. Nós sabemos aqui dentro de todo o contexto bíblico, amado, os filisteus, eles eram os maiores, podemos dizer assim, dos piores inimigos de Israel. E quando eles perceberam aqui Israel, que eles estavam perdendo a guerra, o que é que eles fizeram? Então eles disseram aos anciões que eles estavam ali na peleja. Então os anciões resolvem e dizem: mande o quê? Mande algum dos moços que volte a Sião, onde a arca permanecia, e que tragam para nós a arca, porque se a arca vier para a guerra, nós venceremos esta peleja, que simbolizava a presença de Deus. Então, esse costume aqui, amado, ele era antigo, porque o povo ele pelejava, como eu fiz menção, já no tempo, já no deserto, já com a presença da arca. Portanto, toda conquista, se nós olhar ali na terra prometida, do livro de Josué, é claro que sempre à frente da peleja ia o que? Um sacerdote, com a arca da aliança. Então, eles tinham aquele processo de levar sempre aquela arca. Só que, o que acontece? E aqui, porque na verdade era a presença de Deus, ela fazia o que o povo conquistar. Por quê? Porque teria ali a presença de Deus. Então essa arca, eles levavam, quando eles levavam, a presença de Deus fazia presente. A arca que representava exatamente a presença de Deus, fazia o povo vencer o que a peleja. Só que o povo, aqui ele entendeu no começo, aqui que é o ponto principal, que aqui o povo ele entendeu que no começo da sua caminhada, no começo, exatamente das suas conquistas, eles, o que acontecia? Eles não venciam porque eles eram fortes. Claro que não, eles tinham as fragilidades, eles venciam porque a arca que representava a presença de Deus fazia presente. Então, se a arca, a presença de Deus, eles venciam, mas só que passando, se nós olharmos aqui dentro desse texto, só que passando-se algum tempo, o que aconteceu? O exército foi crescendo, ele foi cada vez maior, o número era maior. Então, o que acontece? Os homens foram aprendendo, claro, justamente também a guerrear, a forma, cada vez mais eles tinham as instruções, eles foram também aprendendo a pelejar, e nesse contexto aqui, eles começaram o quê? E também eles acharam que não precisavam mais levar a arca, porque eles já o quê? Venciam sem a arca. Aí que é o problema, quando nós se achamos que nós conseguimos fazer as coisas
sem a presença de Deus. Porque às vezes, amado, nós achamos assim que compreendemos, entendemos, que nós buscamos, nós temos a presença do Espírito Santo, já recebemos o Espírito Santo, somos dotados, somos das grandezas daquilo que o Senhor tem para nós, e já não precisamos mais da presença do Espírito Santo, que seria a presença de Deus. E essa presença de Deus exatamente é onde que nós se preparamos para essa guerra, que hoje, claro, que é a oração, que é o jejum, que é a consagração. E às vezes, quando nós se achamos demais, que nós crescemos demais, nós achamos que nós não precisamos mais fazer aquilo que antes nós fazíamos, de buscar a presença, porque hoje nós já estamos achando que não precisamos mais desta arca. E assim é o que aconteceu com o povo de Israel, quando eles entendiam que eles eram frágeis e a presença de Deus confortava, ia na frente e vencia as guerras. Mas quando eles foram uma quantia mais numerosa, a confiança já foi deixada um pouco de lado. Eles confiaram mais nas suas forças, mais naquilo, porque era um conflitão maior. Mas Deus, Ele é fiel. Pode ter multidões e multidões, sem a presença de Deus, a peleja às vezes ela é perdida, e às vezes são poucos, às vezes o número é bem pouco, mas quando a arca, que é a presença do Espírito Santo de Deus, ela faz presente na vida do crente, faz na vida que seja no lar, na tua casa, na tua família, esteja por certo, tu vais vencer esta batalha. Porque aqui, se nós olharmos dentro desse texto, o erro foi o quê? Eles achar que eles conseguiam continuar, porque eles fizeram uma peleja. Aí eles ficaram confiantes demais, de vencer sem a presença. Então, eles tiveram uma guerra sem a presença. Então, aquela confiança em si próprio, no seu ego, naquilo que eles achavam, que agora não precisamos mais da arca, não precisamos mais buscar se colocar dentro da presença de Deus. Então, esse é um cuidado, é uma grande advertência para nós tirar grandes lições dentro desse texto, amado. Glória a Deus. Na primeira guerra que eles foram, aqui, se nós entendermos, que eles venceram sem a arca, eles disseram: nós vencemos sem a arca, não precisamos mais da arca, não precisamos mais da presença para vencer as nossas guerras. Olha, o ponto, às vezes, do ego, daquilo que nós achamos que estamos fortalecidos, mas na verdade não estamos ainda prontos, irmãos, precisamos da presença. Então eles deixaram a arca lá em Siló, deixaram a arca para lá, porque nós precisamos, como quem diz, não precisamos mais dela, deixa ela lá. O que acontece? Só que quando, aqui, amado, chega nesse texto a qual nós vimos, que é 1 Samuel 4, Samuel aqui no capítulo 4, diz a Bíblia que quando eles estavam enfrentando os filisteus inimigos, nessa batalha, só ali 4.000 homens já haviam morrido no começo da peleja. Olha o que é o homem, olha o que é a presença de Deus importante. Olha a importância da presença de Deus. Ali representava a arca. Então eles disseram no seu coração: vamos trazer a arca para que Deus nos ajude. Então, aqui, amados, é onde eu entro dentro de uma grande lição, que é o que? Terrível coisa é quando exatamente o homem
busca a presença só, o quê? No dia da angústia. E muitas das vezes, mas nós podemos ver que ele pode, para muitos, quando eles vão correr buscar a presença, às vezes é tarde demais. Às vezes, quantos que tiveram toda a oportunidade de ter essa presença, mas se acharam fortes demais, deixaram a arca em Siló, deixa a presença do Espírito Santo. Eu não preciso mais de ir à igreja, eu não preciso mais de buscar a presença de Deus. Eu estou forte o suficiente para guerrear contra o adversário, contra o inimigo. Mas muitas vezes, amado, é tarde demais. E quantos que já desceram à sepultura e não teve tempo sequer de clamar até mesmo o arrependimento. Então, a presença de Deus, ela é importantíssima, mas jamais. Existem dias que também